15 de novembro é comemorada a proclamação da República no Brasil e tem várias outras histórias que fazem parte desse evento que mudou o país. O nosso convidado de hoje é o historiador Gilson Aguiar. Tudo bem, Gilson? Tudo bem, Elaine. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você. Admiro demais seu trabalho e que eu puder ajudar a esclarecer sobre a República, vamos lá. É recíproco, quero deixar bem claro. Obrigado, querida. Gilson, vamos começar falando da importância, né? Porque, sim, foi um ato muito importante para que o nosso país pudesse tomar um outro rumo, né? Foi. A República, ela quando é plantada no Brasil, ela já está se desenhando um pouco antes, né? A gente tem uma crise do Império que se aprofundou muito depois da Guerra do Paraguai, em 1870, associada ao processo de decadência do trabalho escravo. E há uma formação de grupos novos. Uma parte desses grupos são ascendentes, produtores, cafeiros, paulistas, que já adotavam trabalho imigrante, trabalho livre. Há um processo de urbanização no país que está se consolidando, com grandes comerciantes, já não vinculados àqueles grupos tradicionais do Império, até mesmo do período colonial. Então você tem uma mudança muito do eixo da economia, das forças políticas no país, que se desenha a República também com um grupo de intelectuais brasileiros. Um deles, por exemplo, Aristides Lobo, mais para frente o próprio Rui Barbosa, que eram defensores republicanos. E se cria partidos republicanos no Brasil. A gente vai ter, inclusive, uma tendência a criar o republicanismo partidário em regiões cruciais como Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E aí a República também acaba sendo uma possibilidade mais sólida pela crise de sucessão do Império, né? Dom Pedro II está chegando ao final de seu governo e se discute muito a sucessão do governo de Dom Pedro II, que tem problemas internos, familiares, de passagem de governo, e tem o problema também do fim da escravidão, do processo abolicionista e do desgaste político da imagem do imperador. Não tanto perante o povo, mas um pouco perante os grupos políticos que o apoiavam ou os que não o apoiavam principalmente. E a questão vital das Forças Armadas, que é o agente executor da República, né? E ela dá um outro rumo realmente para o Brasil. A República passa a reorganizar as forças do poder, as forças políticas. Uma ruptura com um passado que já está se decompondo. Esse grupo novo que ascende e consolida o regime republicano. Com problemas representativos, mas enfim, é um novo regime. Com essa República, com a entrada da República, teve uma consolidação maior do Exército. Como é que a gente pode aliar essas duas informações? A gente pode dizer que esse não é um problema só brasileiro, né? Esse é um problema latino-americano. A gente tem, no caso do Brasil, algumas peculiaridades. A formação do Estado brasileiro, ela é uma formação, como nós chamamos, isso não é uma fala minha, né? Marilena Chauí trabalha muito essa ideia, é o Estado autoritário, né? O Brasil foi construído meio que de cima para baixo. Uhum. Eu sempre gosto de comentar de que o Brasil, para os meus alunos principalmente, nas discussões que a gente faz sobre isso, de que o Brasil nasce com Dom João VI, a transferência da corte de 1808, que se cria uma ideia de unidade territorial em torno do Estado que se faz reconhecer pela opressão, pela força. Dom Pedro I herda um pouco dessa tendência absolutista do Império, o que levou a ele, inclusive, a fechar uma Assembleia Constituinte. Então o Brasil tem essa formação de Estado nacional centralizado. E o Exército sempre teve um papel muito importante em momentos decisivos do Brasil, inclusive de consolidação do processo de independência, a abdicação de Dom Pedro, a entrada de Dom Pedro II no governo muito jovem e no processo de proclamação da República também. Ele é a força executora que eu chamo de passagem, eu chamar de estabilidade, mas uma passagem sem ruptura com a ordem. É o instrumento de vamos dizer, amortecer o impacto de uma possibilidade de mudança sem que isso crie uma convulsão social. Então o Exército é o chamado elemento de segurança de implantação, que a gente discute até hoje. Muitos defendem essa tese do militarismo, né? Então as Forças Armadas, e naquele momento da República, principalmente em 15 de novembro, as Forças Armadas são uma instituição consolidada, importante, desde a Guerra do Paraguai. Alguns personagens do Exército ganharam prestígio popular e ganharam força. Alguns deles, inclusive, tiveram mais voz dentro do próprio Estado. Desde Duque de Caxias para frente, a figura militar é considerada um elemento estabilizador. E aí o Exército passa a ser o agente procurado para executar a ação do movimento republicano, né? Que deveria ser um movimento de massa popular, com as representações populares, acaba vindo por parte da Força Armada, do aparato de segurança. Mas isso, como eu te falei, não é um problema só nosso. Isso é típico da América Latina, dos estados construídos de cima para baixo. Vem desde sempre. Para nós é uma questão da nossa natureza de Estado mesmo. Né? Uhum. Agora, Gilson, essa modificação, me parece, pelo que a gente estava conversando, não pegou tão de surpresa o imperador. Vamos dizer que o imperador ele tinha muita segurança naquilo que ele tinha criado enquanto staff político. Né? Dom Pedro tinha criado um
ministério conciliador a partir de 1847, quando é implantado o parlamentarismo às avessas no Brasil. Um parlamentarismo que dava um certo equilíbrio de poder entre o Congresso, o imperador e um primeiro-ministro, vamos dizer assim, né? Ou o presidente do Conselho de Ministros. E Dom Pedro conseguiu seguir muito bem, durante muito tempo, no equilíbrio de forças. Quando ele via que o parlamento, né, se alterava, ele equilibrava a força trocando ou o ministério ou destituindo o parlamento, porque ele tinha um poder moderador, né? Então, Dom Pedro funcionou bem com essa estratégia. E ele foi uma figura, como estadista, mais equilibrada, mais estável. Ele sabia lidar muito bem com a oposição. O pai dele não, mas ele sabia lidar muito bem. O grande problema é que algumas coisas fogem ao controle dele. Você vai ter um imperador que percebe, no caso da decadência da escravidão, que inclusive ele apoiava a abolição. Dom Pedro era um abolicionista, Dom Pedro II. Mas não bastava ele ser abolicionista. Ele tinha forças econômicas que eram escravistas. Tinham grandes fazendeiros que tinham escravos há muito tempo. Ele não estava interessado em abrir mão da escravidão com facilidade. Tanto que o processo de abolição no Brasil, se você observar, é um processo muito lento, com uma série de problemas nesse processo de transição e com marginalização da população afrodescendente. E o Dom Pedro II ele é muito solidário à abolição. Só que isso não dependia só dele. Dependia do Congresso, das forças econômicas e políticas, que regionalmente algumas delas eram muito contentes com isso. E dos grupos novos, né? Que percebendo a fraqueza de Dom Pedro II, essa elite agrária emergente de trabalho livre, consegue compreender que talvez seja o momento exato de um processo de tomada do poder, de ruptura com a monarquia. E a questão do descontentamento militar, né? Da instabilidade da força militar, que foi muito fiel a Dom Pedro II e depois se afasta do imperador quando ele não reconhece, por exemplo, a chefia do Ministério da Guerra por militares. Eles chamam do paisianismo de farda, né? O líder do exército era um civil. Quando ele não abraça a causa do militarismo pós-guerra, reivindicações, por exemplo, de atrasos de soldos, de salários, problemas, por exemplo, de indenização para as famílias que perderam soldados na guerra. Então tudo isso vai criando um antagonismo entre o imperador e a instituição militar. E o imperador sente, assim, ele sente. E o que ele mais sentiu, talvez, Dom Pedro II, é não ter feito uma sucessão bem-sucedida. A princesa Isabel tenta construir um apoio no Congresso. Ela tenta criar, inclusive, um papel mais carismático, como o pai dela conseguiu construir, só que ela não consegue ter a mesma agilidade que o pai tinha. E, inclusive, o próprio Dom Pedro, indo para o exílio em Portugal, ele fala assim, eu não tinha herdeiros. A república seria inevitável, porque eu não tinha herdeiros. Eu não tinha como fazer uma sucessão sólida e segura, né? E aí, então ele tinha muita ciência de que a república estava acabando. E um pouco dessa tranquilidade também, porque ele conhecia o Marechal. Conhecia. Essa é uma coisa engraçada. O que eu te falo, a República é importante. Vamos ficar com a República para comemorar no dia 15, porque os personagens da República são personagens que, por mais que viram símbolos nacionais, viram heróis nacionais, a causa republicana, o republicanismo, ele é um republicanismo que divide muito no Brasil. Você tem republicanos históricos, aqueles que sempre foram republicanos, né? Aristides Lobo, por exemplo, que era um intelectual da época, um republicano. Você tinha um grupo de intelectuais muito fortes, defensores da República, desde lá do Império com Cipriano Barata, do início do Império. E esses republicanos históricos sempre foram nos jornais, foram jornalistas, faziam críticas ao imperador, críticas à monarquia. Você tinha os republicanos, que eu chamo de republicanos casuístas, que é aqueles que eram republicanos porque não se interessavam nas ações do imperador. Eram contra o imperador, os grandes fazendeiros, por exemplo, de café, as grandes oligarquias. E você tinha o que a gente chama de republicano de última hora, que quando ele percebe que o barco da monarquia está afundando, ele pula para a república. Inclusive o próprio Deodoro é acusado de ser um republicano de última hora. Deodoro, você vai ver a história militar do Deodoro, que vem, ele é um gaúcho, ele tem toda uma história militar. O Deodoro, inclusive, ele vai ter um sobrinho que vai esse mesmo militar vai assumir a República como presidente, que é o Hermes da Fonseca. O Deodoro, ele era, no Rio Grande do Sul, muito fiel a Dom Pedro. Uma província que era um problema, já tinha tido sérios problemas no Rio Grande do Sul desde a Guerra dos Farrapos, né? Então você tinha ali um homem muito fiel ao imperador. Tanto que Dom Pedro traz o Deodoro do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro para protegê-lo, para deixar o mais próximo. E por que os grupos que vão proclamar a República procuram o Deodoro? Exatamente por isso. Porque o Deodoro se dava bem com os dois lados, conseguiria fazer uma proclamação da República sem extremismo, derramamento de sangue ou uma guerra, e conseguiria fazer isso com uma articulação entre os grupos que estavam sendo depostos e os grupos novos que estavam ascendendo. Tanto que você vai perceber que no Congresso você vai ter muito deputado
e senador que era monarquista e que volta à política na República. Tranquilamente. Tranquilamente. Você vai ter ministros que eram ministros do Dom Pedro, ou eram secretários de governo do Dom Pedro, que vão virar secretários de ministros na República. Então, a transição foi tranquila, né? O Aristides Lobo resume isso numa frase. Ele fala assim: o povo assistiu bestializado à proclamação da República. Porque o povo não sabia que a República tinha sido proclamada. Quando eles sabem, eles olham para o lado e pensam, mas não mudou nada. Só foi. Só foi o imperador, mas o que mudou, né? E o imperador saiu de madrugada, na madrugada do dia 16, ele sai no dia 15 para o dia 16, ele se retira do país. Agora tem um fato interessante que a gente aprende na escola, né? Que os nossos heróis estavam em cavalos, com suas espadas. E aí tem um outro lado dessa história que dizem que o Marechal Deodoro, inclusive, estava doentinho na época, doente. Que não estava assim, com essa animação toda. Exatamente. Proclamador. Exato. Ele nunca foi um republicano, ele nunca foi um ativista político, efetivamente, né? Deodoro tinha muito claro também de que havia, e ele se opunha a isso, no caso ao imperador, das intervenções nas Forças Armadas. O imperador teve uma lista de oficiais, por exemplo, que o imperador lançou dias antes da proclamação da República, em que o imperador estava interessado em afastar alguns oficiais do exército. O imperador tinha esse poder. Nós tivemos uma festa, inclusive um pouco antes da proclamação da República, na Ilha Fiscal, para receber uma comitiva chilena. Uma festa assim de arromba, né? E o pessoal conspirou contra o imperador nessa festa. O imperador chegou, promoveu a festa. O dono da festa? O dono da festa estava, o pessoal fala, embaixo das barbas do imperador. O pessoal conspirou a proclamação da República. E o Deodoro, ele estava muito doente no dia da proclamação. E ele foi acordado rápido, porque a proclamação era para ser no dia 22, uma semana depois. Antecipa-se, porque se tem medo de que o imperador venha a saber do processo e que venha a intervir, tirando alguns militares oficiais do comando. E aí eles forçam, isso é uma polêmica até hoje na história, que o Deodoro estaria na lista dos caras que o imperador ia tirar do comando. E o Deodoro é levantado na cama, muito mal, dizem que com febre, sobe no seu cavalo e cerca o ministério e proclama a República. Então essa imagem do Deodoro, né, altivo e tal, é o quadro que fica, né? Mas isso não é a primeira vez. Se você pegar a independência, a margem do Ipiranga, Dom Pedro, com aquela cara de Napoleão, é uma farsa também, não foi assim. Se você pegar o Tiradentes esquartejado com o corpo dele sendo colocado na forca, isso não aconteceu. Inclusive, Tiradentes não estava com barba, né? E muito menos o corpo dele foi deixado assim. Ele foi enforcado primeiro, depois ele foi esquartejado e as partes do corpo foram colocadas no caminho dele entre Ouro Preto e Rio de Janeiro, para você criar um impacto da morte dele. Então, a gente criou esse desenho que está nos livros didáticos, né? Para poder dar ao povo um heroísmo, uma valorização para o fato e criar uma plástica, uma estética, né, do comprometimento patriótico. Mas é a propaganda, né? É a imagem do ídolo. É como hoje, o ídolo, ele é o ídolo que aparece pra gente na TV, a gente escuta, vê ele na internet. Mas por trás tem um ser humano. Exatamente. Cheio de interesses, cheio de problemas, cheio de contradições. Igual a todo mundo. Igual a todo mundo. Tá certo, Gilson. Muito obrigada, viu? Por trazer tanta informação importante pra gente. Eu que agradeço, uma honra. Muito obrigado, né?